Aí eu tive que fechar aquele e abrir o outro, então eu vou até esperar vocês entrarem aqui para a gente recomeçar e retomar aqui, né? Pois é, Maris, eu acabei tendo que fechar aqui porque deu uma travada aqui. Não, ótimo, beleza que vocês estão aí e a gente já... Só esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar e a gente já começa aqui, tá? Eu já até fiz a prece, eu não sei se vocês acompanharam aí, mas a gente já vai iniciar os nossos estudos. Vou só dar mais uns segundinhos aqui, para o pessoal já ir chegando. Não, teve um probleminha aqui, Cidinho, então por isso que eu não sei até o que foi, depois eu vou tentar descobrir. Aí eu tive que fechar e reiniciar. Agora eu acho que está certinho sim. Olá, Selma, não, tá tudo beleza. Pode ir chegando e a gente já vai retomar aqui. Isso mesmo, Luísa, voltou. Sebastião, boa noite. Não foi aqui, Wagner, foi comigo aqui hoje, tá? Aí eu tive que parar e retomar. Agora sim, só estou esperando uns segundinhos para mais alguns entrarem aqui e a gente já retoma aqui o estudo. Olá, Vânia, boa noite também para você. Olá, Cecília, boa noite. Bom, eu acho que eu já posso iniciar aqui, né, as nossas reflexões, até para a gente... Aí depois eu vou focar, as pessoas acompanham depois, ou eu vou passando também depois para aqueles que perderem. Gente, nós vamos dar sequência. Hoje, sexta-feira, é dia de nós continuarmos a nossa leitura e estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está estudando o capítulo do Amai aos vossos inimigos. Confesso a vocês que realmente, neste momento, como acontece muito, né, frequentemente, nós, quando vamos aprofundando, quando a gente vai fazendo releituras de determinadas lições, a gente vai conseguindo realmente aprofundar nos ensinamentos e parece que vão se descortinando para nós muitas outras informações que nós não havíamos ou não visualizávamos, né? Olá, Adair, boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego. E a gente não visualizava. Agora, quando a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo. E eu digo a vocês, sobretudo, todos esses capítulos, eles estão mexendo muito com a gente. Esse capítulo do Amai os vossos inimigos também está trazendo alguns pontos, alguns esclarecimentos muito interessantes, e eu tenho percebido, inclusive, que não é só com relação à minha pessoa, mas também com relação a muitos de vocês que sempre nos dão um feedback sobre algumas coisas que não conseguiam imaginar, que não visualizavam, e agora estão conseguindo. Então, este capítulo, ele está trazendo muitas informações e permitindo um aprofundamento sobre a possibilidade e como é mais simples do que a gente imagina este exercício diário que nós podemos fazer exatamente para aprender a amar os nossos inimigos. Olá, Luciana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Não lembro de tê-la visto ou cumprimentado em outras vezes, é um prazer tê-la aqui conosco. Fica aí o convite para sempre participar. Então, hoje a gente vai ver essa questão do ódio. Nós estamos vendo vários capítulos, no outro passado nós vimos sobre a vingança, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o ódio. E quem traz esse texto para nós é Fénelon. E a gente já falou aqui em outras oportunidades, eu não vou nem repetir. Beleza, Anitta, tá certinho sim. Olá, Cidinha, boa noite. Fénelon foi um espírito que ajudou demais na obra da codificação, inclusive pela sua condição e pela capacidade que ele possuía. Ele tinha uma representatividade, né, Leiva, boa noite, muito interessante junto à própria Igreja Católica, e porque ele foi bispo, e então assim, ele tinha uma capacidade, uma oratória. E é lógico, ele teve sim alguns problemas ou dificuldades, principalmente pelas suas ideias, principalmente pela sua maturidade. Mas um trechinho a gente já vai falar daqui a pouco, eu não vou repetir a história para não ficar cansativo para vocês. Mas o que Fénelon vai trazer para nós aqui? Gente, ele começa falando que
uma das condições para nós sermos felizes. E a gente pode, fazendo assim uma análise muito rápida, a gente vai perceber que realmente, prestem atenção para vocês verem, todas as vezes que a gente tem ou sente uma mágoa, um rancor, um ressentimento ou qualquer coisa do tipo, a gente passa a sofrer. E o sofrimento é o oposto da felicidade. Então, realmente, quando você ama, você é feliz. E por quê? Que ainda que não seja aquele amigo, eu não tenha que amar, eu tenha que odiar o meu inimigo. Não, se eu tiver um pouquinho de ódio, se eu tiver um pouquinho de mágoa, eu não vou ser feliz. É sim, Anitta, é o de hoje, fica tranquila, é o de agora, inclusive, porque deu um probleminha no outro ali, nós tivemos que parar e entrar de novo, tá? Mas fica tranquila, é o de hoje sim. Boa noite, Gisela Goulart, seja bem-vinda. Então, ele começa exatamente falando isso. E a gente tem aprendido, porque o ódio, ou qualquer sentimento contrário ao amor, qualquer vício que depõe contra o amor, ele vai trazer um sofrimento para nós e a gente deixa de ser feliz. E aí eu pergunto, o que nós queremos? O que nós preferimos? Aquela velha frase que nós estamos repetindo, né, em vários pontos deste estudo, deste capítulo, né? Prefiro ter paz ou prefiro ter razão? Muitas das vezes, quem carrega consigo o ódio, a vingança, quem pensa nos inimigos, na grande maioria das vezes está preferindo ter razão do que ter paz. E aí a grande dificuldade de se perdoar ou de se praticar o perdão, como a gente vai ver inclusive na sequência no texto sobre o duelo, que também é muito interessante. Pois é, o que o Wagner falou aqui é certo. Muitas das vezes nós trazemos essas coisas realmente dentro de nós, né? Então, a paz é o principal, né? Olá, Marcelo Machado, boa noite também, seja bem-vindo. E seguindo, o que Fénelon vai dizer? O treinamento que nós precisamos fazer para conquistar atos nobres é que vai nos aproximando do amor. E com isso, a gente volta lá no início do estudo que nós fizemos sobre o retribuir o mal com o bem. Lembram? Que a gente pegou as anotações de Kardec e fomos decompondo elas em vários pontos. Então, o que Fénelon fala aqui é mais ou menos isso. Se a gente pegar um detalhezinho aqui, outro ali, uma coisa de cá, um pensamento diferente, a gente vai criando hábitos mais nobres, e com estes hábitos mais nobres, a gente vai se aproximando do amor. Porque falar que nós amamos, isso não. Isso é algo ainda difícil e complicado. Por quê? Porque o amor é um sentimento nobre. O amor, ele está justamente no eixo de tudo, e podemos dizer no eixo do próprio universo. Por isso precisamos entender de uma forma mais plena possível, com o próprio codificador e com todos estes seres, com todos estes espíritos, nós precisamos desenvolver estes hábitos e entender que o amor é uma complexidade, ou seja, é um conjunto de muitas outras virtudes. Fénelon vai dizer o seguinte: não podemos esquecer do exemplo que tivemos. E qual foi o maior exemplo de amor que nós tivemos? Foi o próprio Cristo. E o Cristo, ele deu um exemplo de amor que, para ele, gente, não existia absolutamente nenhum tipo ou formas de discriminação. Nenhuma. Até podemos citar aqui o ponto máximo na sua crucificação. Em momento algum, nós vimos alguns dos evangelistas relatarem que Jesus falou para os inimigos ou para aquelas pessoas: vocês vão ver, vocês vão ser castigados. Não, em momento algum. No ápice, ele falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Veja o ápice do próprio amor aqui na terra que nós tivemos. Eu ouvi até uma frase interessante, gente. Agora, eu não vou me recordar de quem, depois eu até me lembro. Mas
Ah, foi do Acácio. O Acácio, numa palestra que ele está fazendo em Pirassununga, ele falou, gente, nós temos a mania de falar que Jesus é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Só que é o seguinte, essa questão vai muito além da perfeição. Por quê? Porque você diz que ele é o mais perfeito, e quem seria o segundo que está abaixo dele? A gente não vai conseguir encontrar um segundo que esteja mais ou menos equiparado a ele. Ele adotou e assumiu uma postura que nós estamos a anos-luz de distância. Então, Jesus foi o ser perfeito que veio, que pisou aqui e que nos ensinou, que exemplificou. Vou nem dizer que é o mais, por quê? Porque o menos dele está muito abaixo. Então eu achei interessante essa forma como o Acácio colocou, e realmente a gente passa a pensar, e Fênelon não vai lembrar disso aqui. Temos ele como exemplo, e os seus exemplos foram tão fantásticos que em momento algum, repito, no ápice da sua própria crucificação, ele simplesmente pediu para que Deus perdoasse, porque na sua compreensão, aquelas pessoas não sabiam o que estava fazendo. A Ana de Santa falando que está cortando um pouquinho, a Luísa Nalim também diz que está picotando, mas eu vou tentando conduzir e levar aqui, exatamente porque assim, é coisa da internet, eu não sei, e aí agora não tem como fazer mais absolutamente nada, mas eu vou tentando levar aqui, e aí depois a gente vai ver se no vídeo, na gravação, ele fica um pouquinho melhor, ok? Então, Marilza, está oscilando um pouquinho por causa da internet mesmo, pois é, mas aí infelizmente não tem muito o que nós fazermos, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo pelo menos acompanhar o nosso raciocínio, tá? E aí, repito, depois na gravação, aí vocês deem uma olhada, se tiver alguma coisa assim que não dê para captar, a gente repete essas explanações, a gente repete o estudo depois. Mas se estiver dando para entender, como a Eveline colocou aí, beleza. Então, seguindo aqui, nós estamos citando, falando de Jesus, que no ápice do seu sofrimento, ele inclusive pediu para que perdoasse. Eu lembro também do outro episódio que geralmente não se lembra muito, né? Não se fala muito, que é justamente daquelas mulheres que estavam ali chorando durante a sua trajetória, a sua caminhada, né? As famosas Verônicas, que celebram-se muito na Semana Santa. Ele chegou num determinado momento, quando ele encontrou com algumas e falou, olha, mulheres, por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim. Chore por vocês e por vossos filhos. E não por mim. Porque ele já tinha alcançado, ele já tinha atingido esse ponto, ele já amava. Então ele não sofria. Nós que ainda não amamos, somos quem sofremos. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Então, veja que o que o Fênelon comenta aqui é justamente isso que nós estamos tentando entender. A leitura ou o título que ele traz é o ódio. Mas para mostrar para nós, não o ódio, para mostrar para nós o amor, ou para exaltar o amor. Jesus, independentemente de qualquer coisa, ele veio com uma tarefa e uma missão. Qual era essa tarefa e essa missão? Deixar o caminho traçado, trilhado, mostrar os pontos que nós precisaríamos estar trabalhando para poder atingir o nosso objetivo. E ele fez. Ele deixou. Deixou e não falhou. Não falhou, e em especial dando mostras que ele amava inclusive aqueles que são considerados inimigos, que nós consideramos inimigos. Vocês querem um exemplo? Judas. É só a gente pegar na literatura espírita, Humberto de Campos vai falar. Gente, o que Jesus fez quando o seu corpo estava lá ainda na cruz? Ele se desprendeu e foi correndo atrás de Judas. Humberto de Campos relata, e de uma forma maravilhosa, de uma forma poética e fantástica. Ele pegou e saiu, opa, vamos lá, vamos ajudar aquele que está precisando. E ele poderia muito bem falar, mas Judas me traiu.
Se ele me traiu, ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. Então eu vou deixá-lo à própria sorte. Aliás, Jesus conhecia, as leis de Deus vão cuidar de tudo. Não, mas em momento algum ele fez isso. Ele foi lá auxiliá-lo. Vocês querem outro exemplo? Também na própria literatura espírita. Eu sugiro vocês que gostem de leituras, inclusive são romances. Eu particularmente adoro muito mais as obras de estudos e tal, mas os romances são muito bons também, que dá pra gente ter uma ideia e em especial trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, algumas lições. E tem uma trilogia do espírito Lúcio, André Luiz Ruiz, o médium, que é O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. É uma trilogia. Essa trilogia, ela é maravilhosa, ela é fantástica. O espírito Lúcio escreve como ninguém. E qual era a missão, ou qual era o foco, principalmente do primeiro, O Amor Jamais Te Esquece? Jesus destacou um dos seus discípulos, daqueles, não dos apóstolos diretos, mas dos seus discípulos. Ele destacou um para acompanhar Pilatos. Gente, quem foi Pilatos? Foi justamente quem lavou as mãos diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E no romance conta exatamente isso. Jesus falou, eu esqueci o nome do discípulo. Ele falou, acompanhe Pilatos durante toda a sua existência. Acompanhe e vá e auxilie. Veja, Jesus poderia muito bem, da mesma forma, deixá-lo à sua própria sorte. Tá? Então, para vocês verem que ele trouxe, ou ele colocou em prática essa questão do próprio amor, sobretudo, como diz aqui, do amor aos próprios inimigos. A Eveline coloca até uma questão aqui sobre o suicídio, tá? Porque, Eveline, o suicídio foi justamente nesse período, durante a crucificação, porque como Judas percebeu que os planos dele não funcionou, porque qual que era o plano de Judas? Pelo menos que a gente já ouviu, se não me falha a memória, eu ouvi isso em alguns romances, Herculano Pires fala, tem outros autores que vão falar isso também. A ideia de Judas, ou o seu plano, era exatamente que, como Jesus entrou em Jerusalém, todo mundo estava ali querendo, exaltando, adorando, abraçando. Se Jesus fosse preso, a população naquele instante, ela se rebelaria contra o Império Romano. E de uma certa forma, a revolução que eles estavam querendo fazer funcionaria. Ou seja, Jesus conseguiria instaurar o reino de Deus. Toda a multidão iria segui-lo. E aí ele, de uma certa forma, faz essa entrega, essa traição e entrega, esperando que o povo fosse. E também, é claro, ele foi enganado e iludido. Eles não falaram que ia pegar Jesus, que ia matar Jesus. Não. Foi isso fez com que ele se decepcionasse com o andar daquela carruagem, com o desfecho que estava sendo dado àquilo. Tanto é que ele voltou lá e tentou entregar as moedas e tal, e desfazer o que ele fez, mas ele não conseguiu. Tá? Então, Eveline, justamente neste momento, em todo esse período, que algo aconteceu muito rápido, foi quando ele praticou o suicídio. E quando ele praticou o suicídio, o que acontece com o espírito? O remorso e a culpa são enormes. Por isso que depois que Jesus teve condições, ele foi lá para tentar socorrê-lo, para ajudá-lo, porque ele já tinha, infelizmente, praticado este ato contra a sua própria existência física, mas justamente ajudá-lo a se livrar de tudo aquilo, sobretudo do remorso e da culpa, que a gente vai ver. Ele demorou um certo tempo, e aí, como Leon Denis narra no seu romance Joana d'Arc, podemos dizer que praticamente ele conseguiu fechar este ciclo lá como Joana d'Arc, que sofreu também
de tudo e podemos dizer quase que todos os tipos de traição. Tá? Então, isso são só exemplos que Fenelon traz aqui. É lógico que Fenelon não traz com essas palavras, mas ele vai mostrar para nós que Jesus deu todos os exemplos que nós precisaríamos saber e conhecer para trabalharmos essa questão do amar aos inimigos. Lembram como que começou o capítulo? O capítulo começou com aquela passagem do Sermão do Monte, onde o próprio Cristo disse, falou, opa, peraí, se vocês não fizerem nada além do que fazem os publicanos e os fariseus, que tipo de recompensa vocês estão esperando? Se eles fazem o mesmo, vocês vão ter o mesmo que eles. Então não, vocês que são meus seguidores, vocês que estão aprendendo, vocês têm que fazer além. E o que é fazer além? Amar os inimigos. É isso que se espera do verdadeiro cristão. De novo, é lógico que a gente está trabalhando aqui com ensinamentos, nós estamos trabalhando com informações que a gente precisa buscar e, sobretudo, colocar em prática. Nós não estamos falando aqui de sonhos, nós não estamos falando de utopias, nós não estamos falando que a gente já consegue fazer isso, não. A gente está explicando aquilo que o próprio Cristo disse e hoje sob um olhar ou sob a ótica da doutrina. E o próprio Fenelon vai dizer o seguinte, gente, o bem, mesmo bem que nós fazemos, né, e provenientes desses ensaios para o amor, ele não chega a proteger o coração contra os maus procedimentos. É até interessante, é um trechinho da leitura que eu confesso a vocês que eu tive que ler e reler algumas vezes para justamente entender. Quando a gente está ali mais ou menos no caminho do bem, né? E isso acontece quando muitos dizem aquela frase, né? Poxa, mas quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. É mais ou menos isso. Ele coloca que, mesmo a gente estando fazendo, a gente estando procurando, a gente estando praticando, essas práticas, esses comportamentos, eles não vão proteger o nosso coração contra os maus procedimentos, principalmente os maus procedimentos dos outros. Parece que sim, se eu fizer o bem, eu estou totalmente protegido, eu já estou fora desse planeta. Não é assim, nós vamos continuar no nosso planeta. O bem que nós fizermos não vai nos isentar, ou ele não vai completamente transformar as pessoas de uma hora para outra, ou da noite para o dia. Então, ele vai dizer o seguinte, como todos nós estamos nessa trajetória, como todos nós estamos ainda incipientes neste aprendizado, nós temos que ter paciência, persistência, perseverança. Porque as pessoas que estão à nossa volta, nem todas vão caminhar conosco, vão concordar conosco, vão entender aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando. E aí eu pergunto, o que são inimigos? Inimigos talvez não seja mais do que pessoas que não concordam contigo. Pessoas que não concordam com o que você fala, pessoas que não concordam com aquilo que você faz. Inimigos são esses. Então, o fato de você fazer alguma coisa não vai isentar ou vai colocar você dentro de uma redoma que você não vai perceber nada. Não. Mas é aí que entra o papel do verdadeiro cristão. Você, mesmo percebendo, você vai abrir o seu coração para todas essas pessoas. O amor de Jesus foi capaz e suficiente para que, por exemplo, ele não fosse crucificado? Não. Não foi. Porque os procedimentos estão, vamos dizer assim, no coração e na mente dos outros. Ele se libertou, se livrou. Aliás, ele não devia nada. Mas os outros criaram, sim, criaram para si uma necessidade futura, principalmente de resgate. E Fenelon, ele ainda vai dizer o seguinte, olha, o que eu estou falando para vocês, eu sofri na pele, e sofreu mesmo, gente. Quando ele escreveu, por exemplo, a explicação da máxima dos santos, que é uma das suas obras, a igreja virou as costas para ele.
virou as costas para ele, tirou os títulos dele, tirou todas as pensões que ele recebia, simplesmente porque ele apresentou uma visão sobre alguma coisa. E alguma coisa que a igreja não concordou. E aí a igreja começou a querer considerá-lo como inimigo. E olha que ele simplesmente estava emitindo uma opinião, estava tentando esclarecer as pessoas. E imagina que todos, vamos assim dizer, viraram as costas para ele. Mais tarde, uma outra obra que ele escreveu, As Aventuras de Telêmaco, foi o poder público. O próprio rei, quando viu ali naquela obra, falou: opa, isso aqui é uma crítica ao meu governo? Isso aqui é uma crítica à minha autoridade? Nossa, na mesma hora ele também foi condenar Fénelon. Por quê? Porque simplesmente não estavam preparados para ouvir críticas. E aí eu pergunto, quem era inimigo de quem? Vocês acham que Fénelon era inimigo da igreja? Porque ele escreveu alguma coisa, alguma crítica ou as suas observações? Você acha que Fénelon era o inimigo do rei? Porque ele simplesmente também emitiu a sua opinião sobre determinados comportamentos ou a forma como se utilizava para governar? Não. Eram os outros que consideravam Fénelon como o inimigo. Mas o que ele está querendo dizer? Ele não tinha ódio no seu coração. Por isso o título, o ódio. Ele não carregava o ódio no seu coração. Por quê? Porque ele já havia se libertado completamente disso. Por isso ele traz essa lição. A gente gosta sempre de dizer, né? O Espírito que escreve, ele traz para a sua mensagem uma experiência vivenciada. E vocês imaginem, naquela época, como um membro da igreja, com todas as honrarias, a igreja naquela época tinha efetivamente um poder, tinha autoridade, tinha dinheiro. E aí a igreja vira as costas porque ele escreveu alguma coisa que não era de acordo com aquilo que eles queriam. Mas espera aí, o povo? O povo não tinha o direito de saber, o povo não tinha o direito de compartilhar aquelas ideias e opiniões de Fénelon? Eles não tinham o direito de aprender e libertar a sua própria consciência? Mas, de novo, este ódio não partiu de Fénelon. Por isso que ele falou, por mais que a gente faça, nosso coração não vai estar isento. Por quê? Porque vem de outras pessoas. Agora, ele pode estar isento, sim, de emitir contra os outros o ódio. Por isso que esses exemplos, por isso que estes hábitos podem nos ajudar e muito em todo esse processo para a conquista do amor pleno. É isso que Fénelon procura trazer aqui para nós. Ele fecha dizendo o seguinte: se violarmos a lei do amor, a gente vai ser punido. Só isso. E qual que seria uma das piores punições? Ele mesmo diz: o amor aproxima a criatura do Criador. O ódio afasta a criatura do Criador. Afasta a criatura do Criador. Não afasta o Criador da criatura. Veja que faz diferença. O ódio não afasta o Criador da criatura, mas afasta a criatura do Criador. Por quê? Porque aí a gente vai criar uma barreira que vai nos impedir de entrar em conexão com o Criador. É isso que Fénelon está nos ajudando. E eu espero que essa lição realmente nos ajude a ampliar essa nossa capacidade de compreensão sobre este título. Gente, esse capítulo, ele é maravilhoso. Amai os inimigos. Vou dizer aquilo que eu disse lá no início. Não é para você pegar aquelas pessoas e levar para dentro da sua casa porque você ainda não está pronto e preparado para isso. Mas diversos comportamentos que a gente pode e deve ter, vai aos poucos nos ajudando a criar hábitos para aí sim conquistarmos este amor da forma plena. Muita paz a todos vocês, tenham um excelente final de semana. Mais uma vez nos desculpe
pelas falhas da própria internet, e que nós estejamos sempre prontos, preparados e conectados com o bem e com o amor, para que nós consigamos, nessa nossa trajetória e caminhada, caminharmos sempre em paz.